Lucas capítulo de número 2, verso de número 25. Lucas capítulo de número 2, verso 25 diz assim: e havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Este era um homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto Cristo. E pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Levante as mãos, diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Você vai aplaudir o Senhor com palmas e glória a Deus. Mas tem que ser aquelas palmas bem alegre. Isso, vai misturando com glória, com aleluias. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs que estão aqui, quando nós lemos Lucas capítulo de número 2, a partir do verso de número 25, nós vemos duas pessoas. A Bíblia vai falar sobre Ana, que era uma mulher de 84 anos de idade. E essa mulher, ela estava no templo todos os dias, porque ela esperava também ver o menino Jesus. E a Bíblia diz que ela também tinha um companheiro de esperança, que era Simeão. A Bíblia nos conta que ambos foram revelados pelo Espírito de Deus que não morreria antes de ver a promessa do menino Jesus. E a Bíblia vai dizer que todos os dias eles iam ao templo, todos os dias eles clamavam, todos os dias eles oravam. Embora a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 36, que essa mulher que era Ana, eu não fiz leitura dela, mas está dentro também deste capítulo. A Bíblia vai dizer que ela ficou viúva muito nova. Ela viveu com seu marido 7 anos. E desde que ficou viúva, a Bíblia fala que aquela mulher, ela se apegou ao templo. Ela deixou todas as suas dores, ela deixou todas as suas tristezas, ela deixou todas as suas angústias no altar do Senhor. E ela começou a olhar para uma promessa, ela começou a olhar para uma esperança. Os profetas profetizaram que o menino Jesus nasceria. Os profetas profetizaram que haveria um que salvaria o povo dos seus pecados. Os profetas profetizaram que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Aquela mulher, ela pegou todas as suas tristezas, ela pegou todas as suas angústias, transformou aquilo em esperança e entrou para o altar do Senhor para estar sempre na casa de Deus. A Bíblia fala que nesse mesmo templo estava também Simeão, e ele foi revelado pelo Espírito que ele não morreria até que ele pegasse o menino Jesus no colo. Ele não morreria até que ele visse a promessa se cumprir. Talvez, querido irmão, querida irmã, você não imagina a situação que esses dois estavam. Nada estava favorável, não era dias de esperança. Os dias que Simeão e Ana estavam vivendo é chamado na Bíblia por um período de silêncio, um período de 400 anos em que o povo de Israel, em que os filhos de Israel agora caem na mão dos sírios, caem na mão dos egípcios, caem na mão dos romanos, e não tinha profeta para profetizar mais, não tinha homens e mulheres de Deus para falar mais acerca da promessa. Mas a Bíblia fala que mesmo nesse tempo de silêncio, porque quando termina o Velho Testamento, o último livro é Malaquias, de Malaquias a Mateus, você vai ver na sua Bíblia que tem uma página branca. Aquela página branca é 400 anos que Deus
Deus ficou sem falar com o povo. 400 anos que Deus não usou profeta. 400 anos que Deus não usou ninguém com uma palavra de esperança. Mas é no meio desse silêncio que eu vejo duas pessoas dizendo: eu não vou permitir que há adversidade, eu não vou permitir que o momento mau, eu não vou permitir que o momento difícil roube a esperança que está no meu coração, roube a esperança que está dentro de mim. Todos os dias eles entravam no templo, todos os dias eles buscavam no templo, e alguém dizia: ei Ana, você já tem 84 anos de idade, por que você vem à igreja todo dia? Porque você se cansa em jejum, porque você se cansa em oração. Mas aquela mulher não se desfalecia, porque quem tem promessa de Deus é assim: quanto mais ele anda, mais a promessa de Deus anda. Quanto mais ele clama, mais a promessa se aproxima. Quanto mais ele jejua, mais a promessa baixa. Ei, eu quero te dizer que o céu trabalha conforme as suas atitudes. Se você anda, a promessa anda. Se você caminha, a promessa caminha. Não era assim com os filhos de Israel. A Bíblia fala que quando Israel andava, a nuvem de glória andava. Quando Israel parava, a nuvem de glória parava. Quando Israel se levantava, a nuvem de glória se levantava. Deus não trabalha com quem gosta de dormir espiritualmente. Ei, Deus não pode fazer nada na sua vida enquanto você estiver dormindo. A única coisa que Deus pode fazer na tua vida enquanto você estiver dormindo é te proteger. Mas se você pode, minha irmã, se levanta, porque a promessa de Deus está de pé na tua vida. Pode aplaudir com palmas e glória a Deus. Levanta, caminha, se esforça, porque a promessa de Deus está de pé na tua vida. Aleluia. Muita gente com promessa, mas não tem atitude. Muita gente com promessa, mas não tem ânimo. Muita gente com promessa, mas desanima fácil. Essa mulher tinha 84 anos de idade, e todos os dias ela ia para o templo, todos os dias ela clamava, embora ela estava vivendo os dias maus, porque Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Ana estava vivendo os maus dias, porque estava com 84 anos de idade, mas o que renovava Ana era a promessa de Deus. Simeão estava velho e estava cansado, mas o que renovava ele era a promessa de Deus. Quando o diabo olhar para você, ele pode ver você até descabelada, ele pode ver você até sem o perfume, ele pode olhar para você e ver você até desarrumado, mas quando ele olhar para você, para dentro de você, você tem que dizer: aqui tem promessa, aqui tem promessa, aqui tem promessa. E se eu estou pregando para quem tem promessa, levanta a mão para cima e dá glória para Jesus. Aqui tem promessa, e eu não vou desistir da promessa do Senhor. Diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ainda que este corpo ele vai se deteriorando, o espírito tem que ser renovado. Ainda que esse corpo adoece, pega a malária, pega a corona, ainda que esse corpo fica anêmico, ainda que esse corpo fica constipado, ainda que esse corpo fica gripado, quando o diabo olhar para você, tem que dizer: eu não consigo parar ela, porque ela está caminhando pela promessa. Eu não consigo parar, eu estou cheia do Espírito Santo para te dizer: caminha, porque a promessa está caminhando. Levanta, porque a promessa está de pé. Glorifica, porque a promessa está chegando. A promessa de Deus está chegando. Reaja a promessa de Deus. Diga glória a Deus. Eles não desistiram da promessa, porque entre você receber uma promessa e ter o cumprimento da promessa, você vai passar por fases em que você vai se sentir desacreditado. Você vai dizer: não, Deus não está nesse negócio, porque eu não vejo acontecer nada. Deus não falou isso, porque não estou vendo nada. Às vezes, irmãos, as pessoas dizem que a promessa de Deus não chegou na minha vida. Não é que a promessa não chegou, somos nós que saímos da promessa de Deus.
Somos nós que saímos daquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se você sabe, mas a promessa de Deus tem endereço. A promessa de Deus tem endereço. Quando Deus fala, fulana vai casar, a promessa de Deus vai lá onde você está. Mas de repente, quando a promessa chega, você já saiu daquele lugar, foi procurar seu marido no baile, foi procurar seu marido na praia, foi procurar seu marido talvez lá no ginásio. A promessa chega, cadê ela? Ela não aguentou esperar e foi embora. Não somos nós que perdemos a promessa, somos nós que saímos do endereço da promessa. Mas eu quero crer aqui nessa noite que não serão os levantes do diabo, não serão as palavras de maldição, não será a inveja que vai fazer você mudar de endereço, porque a promessa de Deus vai chegar onde você está. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Eu não saio daqui ninguém me tira. Eu não saio daqui porque estou esperando a promessa de Deus. Por causa da pressa, muitos casam errados. Por causa da pressa, muitos engravidam cedo. Por causa da pressa, funcionário começa a roubar patrão porque quer ficar rico rápido. Por causa da pressa, começa a mentir para um, mentir para outro. Por causa da pressa, casa errado. Por causa da pressa, compra carro que daqui a pouco vai dar problema. Por causa da pressa, você compra casa num bairro e daqui a pouco, quando vem a chuva, a água entra dentro da casa, pede geleira, pede tudo que você tem você perde. Por quê? Por causa da pressa. Somos nós que temos esse problema de não querer esperar. Mas você tem que lembrar de uma coisa: passará os céus e passará a terra, mas a promessa de Deus não vai passar. Ei, crente, que o diabo está dizendo: se era por Deus, por que você não casou ainda? Se era por Deus, por que você não tem ainda? Se era por Deus, por que você não recebeu ainda? Sabe por que você não recebeu? Porque Deus te deu livramento. Você não casou com aquela pessoa porque Deus te livrou. Aquilo não era a promessa. Você não comprou aquele carro, não é porque Deus foi ruim, porque aquilo não era a promessa. Você não conseguiu aquele emprego, não é porque Deus era ruim, porque aquilo não era a promessa. Agora, quando é a promessa, sai da frente, Satanás. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar e dar glória para Jesus, porque a promessa de Deus, ela chega na hora certa, no dia certo, e chega no momento certo. Diga para essa irmã: aonde tu estás, minha querida? Diga para ela por onde tu andas. A promessa sabe o seu endereço. Quando Jesus ia derramar o Espírito sobre os discípulos, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que Débora julgava Israel debaixo das palmeiras. E sabe o que é isso? Não é falando da palmeira. A Bíblia vai dizer que Débora tinha um endereço. Tem muita gente que não sabe esperar. E quem não sabe esperar, daqui a pouco não adianta questionar Deus. Deus, por que eu fiz isso? Deus disse: olha, quem tem pressa para comer, come cru. Agora quem tem paciência, ele come do maná preparado de Deus para a vida dele. Eu quero dizer para você: receba paciência agora. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Receba paciência. Está chegando, está chegando, está chegando. A promessa de Deus está chegando. Diga glória a Deus. Quando você tem promessa de Deus, você tem que ter alguns cuidados. Porque quando nós temos uma promessa, o diabo quer nos tirar dessa promessa. Ah, mas Deus falou que eu vou ser pastor. Aí sabe o que acontece? O diabo vem com algo que parece que é de Deus, mas não é de Deus, para te tirar da posição de Deus. Aí alguém fala: ei, vamos lá para a minha igreja, vamos ser bispo lá, vamos ser reverendo, vamos ser apóstolo. E aí você sai correndo para lá porque fala: não, eu vou abraçar a promessa, Deus já falou que eu vou ser pastor, e lá eles vão ungir minha cabeça, lá vão me levantar, vão me dar igreja para cuidar. Aí daqui a pouco você chega lá, o diabo te abate, e de lá você vai beber cachaça.
De lá você vai beber cerveja. De lá você vai para as drogas. De lá você vai para o vício. Sabe por quê? A pressa de querer ajudar Deus. E eu já disse aqui para quem me escuta pregar às sextas e aos domingos, que Deus não precisa da sua ajudinha. Deus precisa da sua confiança. Deus não precisa da sua ajudinha. Deus precisa da sua confiança. As pessoas correm atrás das promessas para se cumprir, mas eu quero dizer para você, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu, Isabel, preciso. E a primeira coisa, enquanto eu espero a promessa, não sair do meu endereço espiritual. Diga para alguém: não saia do seu endereço espiritual. Eu quero que vocês se animem mais, porque vocês estão muito desanimados. Levanta a cabeça, diga para essa irmã: não saia do seu endereço espiritual. A promessa, quando veio, encontrou Ana e Simeão no templo. Não sabia que dia que o menino Jesus ia entrar ali para ser apresentado. Mas quando as portas se abriu, chegou Maria, chegou José e a criança estava enrolada. E quando quem espera tem endereço certo, eu quero te dizer que o coração se alegra quando é a promessa. Você bate o olho. Quando eu conheci o meu marido, eu já tinha muitas vezes até orado pedindo ao Senhor um esposo. Mas eu digo para você, conversei com algumas pessoas, conheci algumas pessoas, mas quando eu escutei o meu esposo, eu falei: essa daí é a minha promessa. É esse, não é porque é branquinho, não é porque é alto, não era nada disso, era algo espiritual. Eu sabia que aquilo era a promessa, porque quem tem endereço certo, meu irmão, quando a promessa chega, você pode ter certeza, não foi o diabo que enviou isso é a promessa de Deus. Você está aqui nessa noite, aguardando algo do Senhor, e está preocupado. Irmã Isabel, eu já estou cansada, eu já estou de saco cheio, irmã Isabel, já estou até desanimada, parece que o tempo anda para fulano, o tempo anda para ciclano, mas para mim o tempo não anda. Não é que o tempo não anda, é Deus que está te preparando para receber a tua promessa. É Deus que está te preparando. Se você crê nesta palavra, aplaude a Ele. Eu estou te preparando para você receber a sua promessa. Estou te preparando para você cozinhar melhor, porque quando casar vai ter que cozer. Estou te preparando para você lavar umas roupas, porque quando casar vai ter que lavar. Estou te preparando para você ter paciência, porque quando você casar você vai precisar de paciência. Eu estou te preparando para você suportar calúnia, porque quando você chegar lá naquele emprego você vai passar por calúnia. Eu estou te dando graça para você sobreviver no meio de gente falsa, mentiroso, gente metida, gente que você sabe que quer destruir você. Sabe por que Deus está permitindo isso? Porque Ele está dizendo: eu estou gerando a sua promessa, e quando você chegar lá em cima, você não vai querer desistir dela, porque você já está preparado. Eu vim aqui para te dizer, isso que você está passando não é provação, o que você está passando é preparação. A promessa está chegando, a promessa está chegando. Abre essa boca e dá glória a Deus, recebe esta palavra, porque a promessa de Deus está chegando. Pode bater palmas e dar glória a Deus, igreja. A promessa está chegando, a promessa está andando. Não saia da fila da promessa. Primeira coisa, endereço. Eu preciso ter endereço. Eu preciso ter endereço. Às vezes tem aquele irmão que te viu não sei quando. Nossa, está orando por você. Senhor, será que ela está ainda no azeite? Eu falo de casamento porque quem é solteiro, o que ele deseja é casar. Às vezes tem uma pessoa que já te encontrou, gostou de você, só não se manifestou, mas vai te procurar daqui 1 ano, 2 anos. É o tempo que a promessa está sendo gerada. Mas se você andar por aí a se prostituir, se você andar por aí a se fornicar, sabe o que significa? Você está saindo da promessa. Deus tem um emprego para te fazer chefe, mas você quer ser chefe roubando o seu patrão. Você quer ser chefe burlando os outros. Você quer ser chefe fazendo mal às pessoas. Deus não vai honrar isso. Mas aquela pessoa que ela tem um endereço: Senhor, pode demorar, mas eu estou aqui, estou te esperando. Senhor, parece que as horas não estão andando, mas eu estou aqui, eu estou te esperando. Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou aqui e eu estou te esperando. A Bíblia diz que nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você. Deus
Deus está trabalhando por você. A segunda coisa, enquanto você espera uma promessa, primeiro tenha endereço. Continue orando, continue buscando. Quando Zacarias foi orientado por Deus que teria um filho chamado João, a Bíblia fala que ele estava no endereço espiritual dele, servindo a Deus em todos os mandamentos, preceitos, vivendo uma vida com Deus. A segunda coisa que você deve ter cuidado enquanto você está esperando a promessa de Deus é confundir o que está acontecendo como promessa de Deus. Como que eu posso dizer? Você confundir oportunidade com promessa. Você tem uma oportunidade de fazer algo, mas aquilo ainda não é a promessa, e você precisa ter esse discernimento. O primeiro, eu espero. O segundo, eu discerno. Será que isso daqui é bênção de Deus para a minha vida? Você vai colocando, minha irmã, a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus, e você vai percebendo, será que é isso que Deus tem? Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho, a Sara olhou para o marido e falou: esse homem aí não vai dar conta de namorar e ter filho, então antes dele desfalecer, eu vou pegar minha empregada, vou dar para ele, ele vai deitar com ela, vai ter filho dela e pronto. Eu vou ter Agar como uma barriga de aluguel. Irmãos, a Sara pegou a empregada e falou: Abraão, deita com ela, porque seus cabelos estão ficando brancos, você está ficando idoso, e eu não estou vendo Deus cumprir a promessa dele. Abraão sequer discerniu que ele estava caindo em um laço, uma oportunidade, mas que não era promessa. Diga glória a Deus. Não é aquele rapaz que diz que você é bonita, cheirosa, minha irmã, que vai ser o seu marido. Às vezes ele só quer você para te usar e para te descartar. Não é, minha irmã, aquela empresa que só quer que você trabalhe como escravo para depois lhe chutar, que é a porta que Deus tem para você. Você precisa discernir, e nós só vamos discernir se nós não estivermos vivendo segundo a emoção, mas segundo a fé. Porque a emoção faz você casar com qualquer um, a emoção faz você trabalhar em qualquer emprego, mesmo que aquele emprego não seja um emprego para crente. Quantas irmãs no desespero trabalham em motéis, trabalham em lugar de prostituição, e ela vai dizer: não, irmã, mas Deus falou que vai me abrir uma porta. Eu quero te dizer, Deus vai abrir uma porta para uma crente no lugar de prostituição. Deus vai abrir uma porta para um crente no lugar aonde o pecado é louvado. A Bíblia diz em Provérbios 10:22 que a bênção de Deus nos enriquece e não nos acrescenta dores. A bênção de Deus, você precisa ter discernimento. Você não pode agir na emoção. Ah, mas Deus falou que vai me dar uma bênção grande esse mês. Aí o seu amigo rouba lá o caixa do mercado, o seu amigo burla alguém e vem lhe dar aquele dinheiro, e você pensa: meu Deus, está aqui a prosperidade que Deus falou que me dá esse mês. Isso não é prosperidade. Não confunda Isaac com Ismael. Não confunda. Quando Agar deitou com Abraão, a barriga cresceu, nasceu Ismael. Mas Ismael não era Isaac. Diga comigo: Ismael não era Isaac. Vamos lá, diga: Ismael não era Isaac. Isaac não é Ismael. Minha querida irmã, o que você tem que entender é uma coisa: que quando o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou do céu o quê? Maná. Mas qual era a promessa que Deus tinha para o povo? Uma terra que manava leite e mel. Maná não é para você comer a vida inteira. Maná é provisão. A Bíblia vai dizer que o povo só comeu maná uma vez enquanto estava caminhando para a promessa, porque depois de alcançar a promessa, a terra era de mana leite e manava mel. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: não troque maná, minha irmã, por aquilo que é duradouro. Não troque uma provisão de Deus. Talvez você está recebendo algo agora e Deus está dizendo: eu só estou te dando isso agora enquanto você caminha pela promessa. Mas não segura isso não, porque lá na frente eu tenho coisas grandes, coisas profundas e coisas maiores que você não sabe. A segunda coisa que você precisa entender é que no meio da promessa você vai ter que discernir o que é promessa e o que não é promessa. Não era promessa de Abraão engravidar a empregada dele. Não era. Até hoje,
Lá em Israel, os palestinos guerreiam contra os israelitas. Sabe o que é aquilo ali? É Ismael e Isaac guerreando até os dias de hoje. Se você colocar lá no Google, lá no YouTube, guerra dos palestinos e dos israelitas, é essa guerra que deu aqui enquanto a promessa se cumpria. Os palestinos, sabe o que é? Ismael. E Isaac era de Sara. Mas eu quero dizer algo para você. A segunda coisa que você precisa entender é discernir a promessa, porque vai ter muitas coisas que vai parecer que é bom, mas não é bom, e vai tirar você da fila da promessa. A terceira coisa, eu já finalizo essa palavra porque eu não quero vos cansar. A terceira coisa que você precisa entender, enquanto você está esperando uma promessa de Deus, é que você não está lutando sozinho. Diga glória a Deus. Não, eu quero que você dê um glória a Deus mais alto, para você me motivar a pregar aqui nessa noite. Você não está sozinho. Quando Deus fala assim, Isabel, você vai ser isso e isso e isso. Não fui eu, ninguém pede para receber promessa. Ninguém fala, Deus me promete que eu vou ser isso, Deus me promete que eu vou fazer aquilo, Deus me promete que eu vou chegar lá. Não, você não faz isso. É Deus que olha para você e fala, vou te dar promessa. Promessa você não pede, promessa você recebe. O que é promessa, irmã? Que tanto que você está falando desde 7 horas da noite, desde as 18. Promessa é algo que a boca do Eterno falou ao seu respeito. Promessa é algo que saiu da boca de Deus, está desenvolvendo na sua vida. E o diabo, ele quer tirar a voz de Deus para você escutar a voz dele. Mas primeiro, tenha endereço espiritual. Quando a bênção chegar, vai te encontrar. Segunda coisa, discirna o que é maná e o que é uma terra que mana leite e mel. Porque o povo comia maná e o maná acabava. Mas Deus disse, eu vou fazer vocês entrar numa terra que vai manar leite, vai manar mel, e vai ser prosperidade todo dia. A terceira coisa, quando você tem uma promessa, você tem uma guerra que Deus está lutando com você. Quando Deus falou que nasceria um que ia libertar o povo das mãos de Faraó, o inferno se levantou. Irmão, quando você vê um crente cheio de prova, lembre ele, você tem muita promessa de Deus. Esse amém está muito fraco. Quando você vê um crente dizendo, estou na prova, estou na luta, estou na prova, estou na luta, eu falo, meu irmão, se alegra. Você está cheio de promessas de Deus. Porque crente que tem promessa de Deus, ele anda no fogo, ele anda na cova dos leões, ele anda por cima do mar, ele anda no meio dos desertos, ele passa luta, passa perseguição, porque ele tem uma promessa. E a Bíblia vai dizer que quando Deus fez nascer Moisés, qual foi a ordem de Faraó? Matar todas as crianças. Mata todas. Irmãos, não é fácil. Desde criança Moisés estava na mira, porque Moisés era uma promessa. Diga comigo, Moisés era uma promessa. A Bíblia fala que quando Moisés foi escondido, já não tinha mais condição de criar aquela criança dentro de casa sem chorar, sem berrar, sem fazer escândalo. A mãe coloca Moisés dentro do rio. A mãe não colocou Moisés dentro de um mar, porque se colocasse Moisés no mar, Moisés ia ficar à deriva. Mas a mãe colocou Moisés dentro do rio. E quem é inteligente sabe que rio faz caminho, rio chega onde precisa. Deus está dizendo para você, parece que você está desamparado, né? Mas os rios do Espírito estão te conduzindo você chegar à sua promessa. Os rios do Espírito, se você entenda, dá glória para Jesus. Você está sendo guiado para você chegar aonde você precisa. E a Bíblia diz que Moisés é levado e é colocado dentro da casa de onde? De Faraó. A ordem para matar veio de onde, igreja? A ordem para matar veio de onde? Vamos lá, crente. Faraó. Sabe onde Deus esconde Moisés? Aonde veio a ordem para matar ele. Você não entendeu, porque esse glória a Deus foi muito fraquinho. Sabe o que Deus está te dizendo? Aonde veio a ordem para te matar, é ali que você vai ter saúde, é ali que você vai ter força. Aonde veio a ordem para acabar com seus sonhos, Deus está dizendo, sonhe, sonhe alto, porque eu vou realizar os seus sonhos. A Bíblia diz que Moisés foi
escondido na casa de Faraó, aonde foi dada a ordem para morrer. Mas ele ia crescendo, porque a promessa, quando você recebe, você não luta sozinho, Deus luta com você por ela. A Bíblia diz que Jesus, quando nasceu, ele era uma promessa. Diga, uma promessa. Sabe o que Herodes fez? Manda matar todas as crianças. Mata as crianças de 3 anos para baixo, mata tudo. Sabe por que queria matar Jesus? Porque Jesus era uma promessa. O diabo sempre vai querer matar algo que o Eterno falou ao seu respeito. Mas eu quero te dizer que você não luta sozinho. Moisés cresceu, voltou lá onde era para ele ser morto e libertou o povo. Jesus, até tentaram matar ele, mas no domingo pela manhã os anjos disseram para as mulheres: por que procurai entre os mortos aquele que vive está? Ele já ressuscitou. Nesta noite, minha irmã, receba a graça de Deus, você vai sobreviver. Não saia da fila da promessa. Eu quero finalizar esta palavra, porque hoje eu estou com vontade de pregar. Diga glória a Deus. Meu marido chegou lá em casa de tarde para almoçar. Falei: Átila, hoje eu estou com vontade de pregar. Ele falou: eita, eu vou nesse culto. Diga glória a Deus. Porque, irmãos, quanto mais o diabo tentar me atrapalhar, mais ele vai receber fogo na vida dele. Ele vai receber fogo na cabeça dele. Quanto mais o diabo tentar me envergonhar, mais ele vai ser envergonhado. A Bíblia diz, e eu já finalizo agora, que quando Maria e José foi apresentar Jesus, as portas do templo se abriu e saiu Simeão, aquele velhinho. José e Maria com a criança. E a Bíblia vai dizer que quando Simeão pegou o menino, ele disse: Senhor, me despede em paz, porque agora já vi a redenção de Israel. Aquela mulher de 84 anos, cansada fisicamente, mas renovada no espírito, a Bíblia diz que ela levantou a criança e ela viu a promessa se cumprir nos seus dias. O tema desta mensagem é hoje: não saia da fila da promessa. Não saia da fila da promessa. Quando eu era nova, um pouco mais nova, né? Porque eu também não estou tão velha. Minha mãe ia num postinho de saúde lá na minha província, em Minas Gerais. E tinha que ir bem cedo para pegar senha, porque eu não tinha plano de saúde. E naquela época minha mãe acordava às 4:30 da manhã. E ela ia lá para o postinho de saúde e ficava em pé, porque quem chegava primeiro recebia a senha da consulta. E eu ficava dormindo até umas 9 horas da manhã. A minha mãe chegava lá em casa e falava: Belzinha, escova os dentes, toma café, porque a consulta já está marcada para as 10 horas. Mas a minha mãe já estava lá desde as 4 e pouco da manhã. E quando você chegava ali às 4 e pouco, você era atendido, até pelo segurança ele já te dava uma senha. Por quê? Porque aquela pessoa que tem a senha era a pessoa que ia ser atendida. Mas se desse o horário da consulta, e mesmo com senha, eu não chegasse ali e saísse da fila, eu fazia a minha mãe perder todo aquele sacrifício que ela fez. Eu fazia ser desperdiçado todo aquele tempo que a minha mãe esperou para eu ser atendida com pressa. E eu quero te dizer uma coisa, que não adianta você orar 5 anos e deixar uma brecha para o diabo derrubar os 10 anos que você orou, os 8 anos que você orou. Meu irmão, se você aguentou até agora, receba graça para continuar mais um pouco. Não deixa, minha irmã, você ficou solteira até agora, não casou com ninguém que ia acabar com a sua vida. Espera mais um pouco, você está tranquila, você está nice, você está bem. Espera mais um pouco, porque a promessa de Deus vai chegar na tua vida. Ei, você não tem carro, meu irmão, está andando de chapa, está andando de machibom, está andando a pé, está andando de bicicleta. Ei, porque até agora Deus não preparou seu carro. Espera mais um pouco, Deus vai preparar o melhor para você. O que Deus está dizendo dentro desta palavra é para eu e você não sair da fila da promessa, porque quem espera alcança favor do Senhor. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia, aleluia. Quem está esperando, diga glória a Deus. Nós vamos orar neste momento. Diga: eu não vou sair da promessa. Diga: eu não vou sair da fila da promessa.